E aí, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Tomara que esteja, né? Que estejam firmes e fortes. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Kant. Duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração, o respeito ao seu estrelado sobre mim, a lei moral dentro de mim. Então, esse aqui é uma frase do Kant. Ele fala que duas coisas enchem a alma dele, né? De crescente, a admiração e o respeito. O céu estrelado sobre a lei moral dentro dele. Frase bonita, né? Immanuel Kant, 1724-1804, buscou criar um modelo ético que fosse independentemente de qualquer tipo de sofisticação, gente, ó. Eu errei aqui, ó. Aqui é o... Aliás, eu falei errado, tá certo. Qualquer tipo de justificação, não é sofisticação, é justificação. Desculpa, tá, meninos? Moral religiosa e se baseasse apenas na capacidade de julgar inerente ao ser humano. Então, o que Kant fez? Ele buscou criar um modelo ético que fosse independente de qualquer tipo de justificação moral e religiosa, e que baseava apenas na capacidade de julgar o inerente do ser humano. Kant inicia a crítica da faculdade do juízo procurando estabelecer a especificidade do julgamento estético, quando comparado aos outros tipos de julgamento. Essa reflexão ele a chamou de analítica da beleza e a dividiu em 4 momentos. Então, o Kant ele iniciou a crítica da faculdade do juízo, procurando estabelecer a especificidade do julgamento estético, quando comparado aos outros tipos de julgamento. Então, nessa reflexão, ele a chamou de analítica da beleza, e ele dividiu ela em 4 momentos. O primeiro momento. Nele, Kant afirma que os julgamentos acerca da beleza estão baseados nos sentimentos do prazer. Entretanto, é uma espécie muito particular de prazer. Trata-se de um prazer desinteressado. Então, ele afirma que o julgamento acerca da beleza, eles estão associados em sentimentos, né, e prazer. Entretanto, é uma espécie, né, muito particular de prazer, que trata do prazer sem interesse. Ele é um prazer desinteressado. Isso significa que o sujeito faz um julgamento estético sobre o objeto, não tem nenhuma necessidade de possuir ou consumir esse objeto. Ou seja, o objeto não desperta qualquer desejo no sujeito que o contempla. Então, ele fala que o sujeito faz um julgamento, né, estético sobre o objeto e que ele não tem necessidade de possuir ou de consumir esse objeto. E que esse objeto não desperta nenhum desejo, né, de você adquirir, de você ter ou de você praticar, né, um sentimento. Também os juízos baseados nos sentimentos de beleza a distinguem dos juízos cognitivos, os quais são determinados pela sensação objetiva, como a percepção de que as folhas de uma árvore são verdes. No juízo cognitivo são associados às propriedades da substância. Então, esse juízo também do sentimento da beleza, ele distingue no juízo cognitivo, os quais são determinados pela sensação objetiva, como a percepção das folhas de uma árvore são verdes. Então, esse juízo cognitivo está associado às propriedades das substâncias. Segundo momento, trata-se de fornecer a dimensão universal para os juízos acerca da beleza, retirando
os da total subjetividade. Assim, ao fazer o julgamento sobre a beleza de algum objeto, pretendemos que todos possam perceber essa beleza e compartilhar do mesmo sentimento. Então, esse segundo momento, ela trata de fornecer a dimensão universal acerca da beleza, né? E ele retirando o total, né? A subjetividade, e assim de fazer o julgamento sobre a beleza de algum objeto, para que possa perceber essa beleza e compartilhar do mesmo sentimento, que o mesmo sentimento seria a beleza. Então eu falo aí que por exemplo, aquela margarida, aquela rosa, né, aquela flor margarida, ela tá muito linda. E todos vocês, né, vai concordar comigo que ela está bonita. Então nós estamos compartilhando do quê? Do mesmo sentimento, né, que se faz da beleza daquela margarida. Tranquilo? Entretanto, a universalidade do juiz acerca da beleza não é a base em conceitos. Ou seja, quando alguém propõe compartilhar um sentimento de beleza, não pretende convencer os outros por meio da subsunção desse objeto singular. Não é um conceito universal. Então, nem todo mundo vai concordar comigo que a flor, a margarida, ela é bonita. Então, sempre vai ter aquela pessoa que vai discordar, que não vai achar aquela margarida, né, que ela seja totalmente bonita. Então, sempre tem aí as pessoas, né, que não concordam com o gosto ou a opinião das outras pessoas. Num terceiro momento, a busca da especificidade do juízo acerca do belo. Kant diferencia esse julgamento dos julgamentos acerca do bem. Juízos acerca da beleza não pressupõem o fim que o objeto deva satisfazer ou alcançar. A intencionalidade do juiz acerca do belo não se relaciona com o objeto visando obter dele o bem moral qualquer. Então, a busca da especificidade do juízo acerca do belo, Kant ele diferencia esse julgamento dos julgamentos acerca do bem. Os juízos acerca da beleza não pressupõem o fim do objeto que deva satisfazer ou alcançar. A intencionalidade do juiz acerca do belo não se relaciona com o objeto, né, que visa obter dele o bem moral qualquer. Existe uma semelhança entre o imperativo moral kantiano de tornar o homem com o fim em si mesmo e não como meio e o juízo estético, pois ambos formulam o conceito de valor em si. Porém, o valor em si ético pressupõe um finalismo, o homem com um fim, enquanto o valor em si do juízo estético pressupõe o prazer desinteressado, portanto, não finaliza. Então, veja bem, ele fala que existe uma semelhança entre o imperativo e o moral kantiano, que o homem com o fim em si mesmo e não como o meio e o juízo estético, que ambos, né, formula o conceito valor em si. Mas esse valor em si estético, ele pressupõe o finalismo, ou seja, o valor em si estético, ele dá o sentido de finalizar. E o valor sentido em juízo, ele pressupõe o prazer desinteressado. Ele não finaliza. Então, o valor em si do juízo, ele não finaliza. E o valor em si estético, ele finaliza, tá? Quarto momento. Kant acrescenta a ideia da necessidade para caracterizar a especificidade do julgamento acerca da beleza.
A necessidade refere-se à dimensão da universalidade desse juízo. Sempre que eu emito um julgamento acerca da beleza de um objeto qualquer, espero que outra pessoa concorde com esse juízo. É igual eu citei para vocês aí da questão da flor da margarida. Nem todo mundo vai concordar comigo que a margarida é bonita, mas já vai ter muitos que vai concordar que ela é realmente bonita. Após a analítica do juízo estético, na qual Kant procura a especificidade do sentimento estético, resta a pergunta: como os juízos acerca da beleza são possíveis? A resposta de Kant a essa questão é complexa e exige articulação das três críticas. De forma resumida, podemos dizer que para Kant existem quatro faculdades principais: o homem, nas quais realiza a produção de conceitos e processos teóricos e práticos, no que poderíamos chamar de sistema da mente. Então vamos lá ver elas? A instituição sensível para Kant significa que os mecanismos perceptivos e sensitivos, portanto, diferente do que eu uso hoje. Fazemos dessa palavra o entendimento na qual é responsável para trabalhar. São os dados da experiência sensível, ou seja, da instituição produzidos das ideias e os conceitos. A razão que possui a autonomia e a possibilidade de extrapolar, ir além da experiência, do sensível. Então, a primeira é a intuição sensível. A imaginação, que possui a capacidade de sistematizar as percepções fornecidas pela intuição. Para Kant, as percepções não são passivas, elas são sintetizadas pela faculdade da imaginação. Assim, a imaginação tem um importante papel no sistema da mente, Ela tem um grande, importante papel no sistema da mente. E com isso, galera, fica aí para vocês, o suporte para vocês estarem respondendo as questões 9 e 10 da apostila, tá? Não deixe de fazer, faça, não deixem atrasar as atividades, que nós vamos estar cobrando. E até a próxima.